Olá, irmãos, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Guia Tempo com Deus. E hoje, pela graça de Deus, iniciamos a nossa nova série intitulada Testemunhos. E nós temos a grande alegria de iniciar aqui com a nossa irmã Joquebede Rosa e Silva. Para quem não a conhece, ela é da nossa igreja Batista em Dom Pedro, esposa do pastor Rubem, do Ministério Pregue a Palavra, né? Exato. Uhum. A irmã Joquebede, como eu já falei, esposa do pastor Rubem, mãe da Keren e do Daniel, e filha também da nossa irmã Laide. Então, vamos lá. Por que vamos ter a nossa irmã Joquebede como participante dessa série Testemunhos? Nós vamos descobrir, alguns de vocês, né, porque outros já sabem o que aconteceu, mas para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, o nosso desejo, né, irmã, é que esse episódio possa ser edificante, que nós possamos aprender porque nós já sabemos, mas isso reforça a nossa fé. Sim. O quanto Deus é fiel, o quanto Deus cuida de nós. Então, foi um acidente que aconteceu no dia 2 de janeiro de 2018, mas não foi aqui no Brasil, foi um acidente em uma estrada peruana. Então, irmã, eu gostaria, para iniciarmos, né, que a irmã explicasse o contexto desse acidente. Vocês estavam indo de onde e para onde, por favor? Então, nós estávamos em Rondônia, indo para o Peru. Nós estaríamos passando uns dias de férias na cidade de Juliaca, com a finalidade, além de amarmos o país, que é muito lindo, né? Com a finalidade também de melhorar o nosso aprendizado do espanhol, porque o Rubem ministra o treinamento do Pregue a Palavra na Venezuela. Então nós queríamos unir o útil ao agradável, né? Descanso em família e treinar o ouvido, treinar um pouco a fala no espanhol. Certo. E no caso vocês estavam em um carro, em uma van, em um ônibus, qual era? Em um carro da família. Certo. E quem estava presente no carro? Estava o Rubem, eu, a Keren e o namorado da Keren. O nosso filho Daniel tinha ficado em Rondônia porque ele iria para São Paulo para fazer um treinamento. Então ele não estava conosco. Muito bem. Então vocês saíram de Porto Velho? Sim. Em direção ao Peru? Isso. E já estavam... Depois que vocês saíram de Porto Velho até o momento do acidente, foram quantas horas? Foram, eu acho que cerca de 48 horas, porque a gente sai de Rondônia, entra pelo Acre, e aí tem a passagem que começa no Peru mesmo, né? Então tem toda a Cordilheira dos Andes, a gente estava já quase chegando na cidade que nós ficaríamos. E aí estávamos a 5.000 metros de altitude. Foi por volta de 12:30, 1h mais ou menos. Estava bem frio, a temperatura estava baixa. E quando de repente a gente percebeu, tinha gelo na pista. Então ele estava numa velocidade baixa, né? Porque subindo, super íngreme, não dá para pegar a grande velocidade. Só que aí o gelo derrapou. E aí capotamos e 3 vezes, aí até que o carro parou de novo na posição. Irmã, nesse momento em que vocês, porque eu acredito que isso são segundos, você tinha consciência que estava capotando? Então, irmã, eu estava, a Keren e o namorado dela, nós 3 estávamos cochilando, meio que dormindo, né? E eu lembro que na hora porque o carro deslizou e bateu numa pilastra de contenção, né? Aí na hora que o carro fez isso, bateu na pilastra, eu lembro que eu acordei, mas eu não tive coragem de abrir os olhos. Eu só falei, meu Deus, e eu vi ao mesmo tempo o Rubem falando também, Senhor, tem misericórdia. Aí foi bum, 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 e o carro parou. Aí quando o carro estabilizou, que eu abri os olhos.
E aí já estava estilhaço de vidro para todo lado e realmente muito rápido. Quando o carro parou, havia movimento, havia pessoas, não? Ou ele parou numa área assim, onde não havia movimento? Ele parou numa área de acostamento, graças a Deus que tinha, porque lá tem trechos perigosíssimos, que é ribanceira de um lado do outro, e Deus preparou para nós o lugar, porque tinha uma área de acostamento. Então, o Rubens saiu primeiro, depois saiu o namorado da Keren, e a Keren sofreu uma pancada aqui, um corte, e ela já entrou em coma. Ela nem acordou, dormindo ela já entrou em coma. E eu consegui sair também, estava tudo achatado, quebrado, uma dificuldade, me cortei. E enquanto eles ficavam tentando abrir as portas para tirar a Keren, eu fui para a beira da estrada para acenar e ver se alguém parava para dar socorro. Aí parou uma van, cheia de homens, graças a Deus, e pessoas ali foram, ajudaram, teve que arrombar para tirar a Keren. Aí eles nos levaram até a cidadezinha menorzinha próxima que tinha, né, para um hospital. Mas ela estava consciente ou já estava inconsciente? Já estava em coma, inconsciente. Muito bem, então aconteceu, ela foi a única pessoa que estava inconsciente, os outros 3 estavam conscientes. Exatamente. E vocês foram, e aí o carro ficou lá, né? Ficou, porque não tinha condição de sair do lugar, só foi tirado com um guincho depois. E aí vocês foram para esse hospital. Certo. Você não sabia o que tinha acontecido com você, ninguém... Não. Só sabíamos que a Keren estava, a gente achava que ela estivesse desacordada. Não sabíamos que ela tinha sofrido um traumatismo craniano encefálico grave. Isso foi descoberto horas depois. Então vocês foram acolhidos, recebidos nesse hospital e lá ficaram quanto tempo? Então, como esse hospital era muito pequeno, não tinha recursos, não tinha aparelhagens modernas, nós pegamos uma ambulância e fomos umas 3 horas de viagem para uma cidade maior, que tinha um hospital com todo o apoio, e eles perceberam que ela não estava só desacordada, eles perceberam que tinha algo mais grave. Então fomos para esse hospital que tinha UTI. Aí lá nós ficamos durante 5 dias. E nesse primeiro, para onde vocês foram, vocês ficaram o quê? De horas, apenas um dia, 2? Não, eu creio que, não me lembro exatamente, a gente perde um pouco a noção, Sim. mas eu acho que foi coisa de 2, 3 horas. Ah, foi rápido então, foi. né? Daí vocês foram para esse outro, onde você está dizendo que vocês ficaram mais ou menos 5 dias. Isso. E daí tiveram que ir para outro? Sim, nós ficamos lá nessa outra cidade, nesse hospital, era um hospital público, e ao mesmo tempo, 24 horas após o acidente, que a gente teve noção real, que a Keren estava com traumatismo, o Rubem tinha quebrado 7 costelas, eu sentia muita dor, eu me sentia encurvada. Mas eles fizeram alguns exames básicos e disseram que não, era só dor do acidente. Aí, em contato, 24 horas depois que a gente teve a noção da situação, fizemos contato com a família no Brasil, pedimos oração, o Rubem fez contato com a missão, com Prega a Palavra, né, pedindo oração e comunicando. E aí, a notícia se espalhou, Brasil afora, né? Graças a Deus por isso, muitos irmãos orando por nós. E amigos lá em Rondônia, em contato com o governador, para liberar uma UTI móvel para nos tirar de lá. Aí esse processo demorou, foram muitas lutas, muitas provações, muitas bênçãos. E no final das contas, no dia que o avião foi liberado, o piloto descobriu que o avião não tinha pneus apropriados para aquela altitude. Poderia estourar no ar, no pouso. Então eles resolveram o seguinte, que era melhor nós descermos de novo toda a Cordilheira dos Andes e ir para uma cidade de fronteira com o Brasil, né? Que o nível era quase o mesmo, só 500 metros a mais. Então aí o avião já estava pronto para vir. Aí nós descemos, foi um dia todo de viagem, até chegar a essa outra cidade, onde a Keren, na viagem, ela teve convulsões, crises convulsivas,
E quando chegamos lá, o responsável da UTI falou assim, eu não deixo, nós chegamos à noite. A ideia era no outro dia cedinho o avião chegava e virmos para o Brasil. Só que ele falou assim, eu não posso deixar essa menina sair daqui, ela tem que ficar 24 horas na UTI, com todos os cuidados para estabilizar. E aí isso aconteceu. O avião, nós descemos, 10 horas de viagem, pela mão do Senhor, né? Pela graça de Deus não aconteceu nada pior, porque ela poderia ter tido, além das crises, males maiores. Sim. Mas aí chegamos nessa cidade, estabilizou. No outro dia cedo, o avião chegou e a gente não tinha autorização para tirá-la do hospital, tirá-la da UTI. Aí ficamos 24 horas nessa cidade, né? Aí no outro dia que foi liberado, chegamos ao Brasil. Então, em um certo sentido, vocês tiveram que fazer novamente, passar pela mesma estrada por onde tinha acontecido o acidente. Exatamente. Só aí eu já vejo, irmã, não só nisso, né, mas em vários detalhes que a irmã está contando, mas de uma certa maneira você tem que passar. Eu fico imaginando a situação, a cena, e eu penso que eu lutaria. Mas tem que passar, não pela estrada em si, mas por tudo que já tinha acontecido, sim, né? Então vocês já foi um obstáculo, né? Um obstáculo psicológico. Sim, e tem mais um detalhe, irmã, que eu te conto. Quando eu entrei na ambulância, irmãos, colocaram a Kelly, estabilizaram, enfermeiro, toda entubada, preparada. O Brasil mandou para lá uma UTI móvel com médico, socorrista, com experiência do exército, com enfermeiro. Fizeram todo o procedimento certinho. Ela estava na ambulância, eu e no banco de passageiro, e o Ruben e o namorado da Kelly em um táxi. Quando eu sentei, irmãos, na ambulância, o cinto de segurança não funcionava. Eu fiquei nervosa, porque, como você disse, né? Fazer todo aquele percurso de novo, uma estrada super íngreme, e a gente estava ainda, né? O cinto não funcionava, eu pedi para o motorista, ele parou a ambulância, tentou, falou, olha, vai ter que ir sem cinto. E eu comecei a orar e chorar. Orar e chorar. Eu parecia que eu estava com vazamento. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor que nos protegeu, o Senhor nos livrou da morte. Então, descer 5.000 metros de altitude nessa cordilheira sem cinto de segurança, para o Senhor não é nada. Eu peço que o Senhor trabalhe nas minhas emoções. Aí a gente descia e aqueles vales, as montanhas, é lindo, o trajeto é lindo. E eu orando e chorando e lembrando do texto bíblico. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então foi uma experiência com Deus rica, dizendo, mais uma em meio àquele vale da sombra, né? Sim. E o Senhor falando comigo, filha, eu cuido de você. Então eu descansei. E Deus deu um presente nessa volta, essas 10 horas de viagem. Eu nunca tinha visto a neve. Acredita, Isiane, que Deus mandou neve. Eu estava olhando para o céu e de repente vi aqueles floquinhos brancos. Eu falei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Então assim, a gente saiu de uma temperatura de 5 graus positivo. A gente pegou neve, 2 graus negativos, e quando nós chegamos na cidade destino, estava 20 graus positivos. Então foram muitas intempéries que uma pessoa em coma no estado da Keren passou. Por isso que o corpo reagiu e graças a Deus ela não morreu, né? Sim, livramento. Nós podemos observar aí várias etapas em que o Senhor foi cuidando. E nessa cidade, já um pouco melhor estruturada, irmão, vocês passaram quanto tempo? Foi 24 horas. Até... Um pouquinho mais, umas 30 horas, eu acho. E depois daí foram para Porto Velho? Isso, aí pegamos o voo de lá até Porto Velho, eu acho que foram 2 horas, 3 horas de voo. E em Porto Velho, que foi realmente o tratamento, sim, a intervenção mais eficaz, não é? Sim, exatamente, completa. Chegamos em Porto Velho, já tinha todo um grupo de irmãos, de pastores, de amigos que tinham conseguido vaga na UTI para Keren. A gente foi do aeroporto direto para o hospital de base, o Ruben passou por todos os exames. Lá no Peru falaram que eram 5 costelas. Quando chegou, eram 7 costelas e ele já estava com perfuração no pulmão. Era só dor normal do acidente. Depois da 4ª tomografia,
viram que eu tinha uma vértebra, a T3, quebrada. 9 dias depois do acidente que eu realmente fui internada, mobilizada, colete, porque eu poderia ter ficado tetraplégica, irmão, fazendo força, andando, se locomovendo para lá e para cá, com aquela vértebra fraturada, né? Então aí foi a Keren para um hospital, o Rubem para outro hospital e eu para outro hospital. E Deus cuidando de nós, cuidando dos detalhes. A Keren passou também por todas as baterias de exames, né? E já foi para uma excelente UTI e foi muito bem cuidada. Então, imaginemos, irmãos, a irmã não sabia que estava com esta vértebra quebrada, e fez um trajeto sem cinto de segurança, né? Então, podemos dizer que você estava solta. Solta. E se nós formos analisar cientificamente, biologicamente, porque aqui nós estamos resumindo, obviamente, né, irmã? Falando das coisas, mas há muitos detalhes aí, e nós observamos a mão do Senhor agindo. Sim. E esse é mais um detalhe, né? Essa questão de que você não sabia que estava com a vértebra comprometida, e depois de 9 dias que foi descobrir, então, algo de muito mais grave poderia ter acontecido. Irmã, eu gostaria de saber, daí vocês ficaram em Porto Velho até concluir todo o processo, vocês voltarem para Manaus, foi mais ou menos quanto tempo? Nós voltamos para Manaus 17 de fevereiro. Chegamos em Porto Velho 9 de janeiro. Então foi uns 45 dias quase por isso, né? Aí eu passei por uma cirurgia, o Rubem teve que fazer um procedimento também para tirar o líquido do pulmão. Mas isso ainda lá em Porto Velho? Tudo em Porto Velho. Certo. E a Keren, no dia 29 de janeiro, o nível de consciência dela, né, quando a gente tem um traumatismo craniano, seu nível cai. Normalmente, nós aqui estamos conversando, nosso nível de Glasgow, que eles chamam, né, é nível 15. O dela chegou a 4 ou 5. Se chegar a 3, a pessoa tem morte cerebral. Então ela teve quase lá. E o Senhor, no dia 29 de janeiro, o nível dela foi subindo, 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 e ela começou a reagir. Ela estava com trato, né? A voz quase não saía, mas ela já saiu para dar um passeio na cadeira de rodas da UTI. Foi um dia que a gente celebrou muito. E quando foi, aí 2 dias depois, ela foi para o quarto, né? E no dia 5 de fevereiro ela saiu do hospital, tiraram a tráqueo e tudo. Então nós podemos dizer que no dia 29 de janeiro de 2018, praticamente a Keren nasceu de novo. Exatamente, irmã. Nós podemos dizer isso. E um detalhe, Irmãziane, nesse momento, irmãos, você que está nos ouvindo, que não conhecia a nossa história, o Senhor nos sustentou muito, e o nosso alimento foi oração e a palavra. Um texto que Deus trouxe assim muito para nós foi Romanos 12, 2, né? Que diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mesmo que o meu familiar morra, mesmo que eu perca muitas coisas, eu tenho que crer na soberania de Deus. Deus não perde o controle. A gente perde, a gente não entende porque que as coisas acontecem, mas Deus sabe. E o Senhor ministrou a nós, o Senhor ministrou as pessoas ao nosso redor. E também o Salmo 23, né? Especificamente aquela parte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, o nosso pastor caminhou com a gente no vale, e isso foi muito claro para nós. Em termos assim, irmã, às vezes as pessoas, porque nós estamos aqui dando um testemunho, em algum momento, irmã, você teve aquela batalha mental que você se sentiu abandonada, ou desamparada, ou se questionando, isso em algum momento passou pela sua cabeça? Irmã, por incrível que pareça, não me lembro, porque o cuidado de Deus, o amor de Deus, os milagres que Deus foi fazendo no decorrer eram palpáveis. E aí experimentamos Romanos, né? A paz de Deus que excede todo entendimento. A gente viveu isso. Então,
eu não me lembro de ter passado por esse momento, porque era muito forte, muito real, muito verdadeiro o cuidado de Deus. Eu me lembro, né, daquela passagem: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, vocês não tiveram nem tempo de... Deus não permitiu que o desespero tomasse conta, né? Ele foi agindo e cuidando, e isso é maravilhoso. De repente, você que está nos assistindo ou nos ouvindo pode estar passando por uma situação não idêntica, porque o Senhor age de forma pessoal, mas você pode estar enfrentando uma dificuldade e você pode não estar entendendo, mas, como bem falou a irmã, nós precisamos descansar, confiar na palavra. Você até se antecipou a uma outra pergunta que eu ia fazer, quais as passagens, né? Mas se você teme ao Senhor, se você confia no Senhor, seguramente que o Espírito Santo de Deus vai trazer os versículos, né, irmã? Vai trazer aquelas passagens bíblicas que vão te consolar, que vão te ajudar. E para nós já caminharmos para a conclusão desse testemunho da família Rosa e Silva, mas em questão aqui através da irmã Joquebede, irmã, eu acredito que na vida de vocês tem o antes do acidente e o depois do acidente. O que foi que mudou? O que vocês talvez não faziam antes e passaram a fazer? Quais os impactos na vida de vocês? Quais as mudanças que aconteceram após esse acidente? São muitas, né? Mas eu vejo assim, irmã, a Keren sempre diz, né? Quando aconteceu o acidente, até elas voltarem a viver, a luta foi nossa. Agora, depois, quando ela voltou do coma, ela teve muitas lutas. E é claro que a gente junto, né? E eu lembro, assim, que toda uma fase de restabelecimento. Nós também, fisioterapia, e muitos tratamentos. Eu tinha que recuperar a mobilidade do pescoço, de braço, de costas após a cirurgia. E ela teve mais recuperações, né? Então eu vejo que uma das coisas, assim, o olhar para o outro, para o irmão que está passando uma fase difícil, para a pessoa que entrou em depressão, a Keren precisou de passar por neurologista, psicólogo, psiquiatra, tomar remédio controlado. Então muita coisa saiu do lugar, né? No nosso corpo, o cérebro, irmãos, é uma máquina incrível. Sim. Então eu lembro que um dia ela, meio que com uma crise de pânico, a gente chegou de um treinamento na igreja que foi maravilhoso, que ela estava super bem, daqui a pouco ela estava chorando. Eu sentei do lado dela, comecei a conversar e ela falou assim: mãe, eu não sei por que eu estou passando por tudo isso. Porque a gente está nessa vibe de médico em médico sem fim e as minhas emoções estão todas fora do lugar. A minha fé ficou um pouco abalada. A pessoa que tem um AVC, a pessoa que tem um traumatismo craniano, ela fica frágil e o inimigo, Isiane, ataca. A gente teve que ler a Bíblia de novo com a Keren, fazer leituras, repassar os fundamentos da fé. Então eu falei: filha, não vamos perguntar por quê. Vamos falar: Senhor, para quê? E eu vejo, particularmente, que é para nos tornar também um pouco mais sensível com o outro. Porque no meio evangélico a gente tem muito preconceito quando alguém fala: estou em depressão, estou com síndrome de pânico, estou indo ao psiquiatra, preciso de ir ao psicólogo. São coisas, né, que às vezes a gente não tem um discernimento. Então eu disse para ela: nós nunca passamos por situação semelhante, nunca lidamos com isso, nunca tivemos com alguém em depressão. Então você está numa fase que eu creio que o Senhor está usando isso para trabalhar com você, para trabalhar comigo, com seu pai, para a gente ser mais sensível com alguém que está passando com uma dor que não é palpável, é na alma, é na mente, né? Sim. Então isso eu vejo que foi uma coisa que Deus trabalhou muito conosco. E eu observei também, aqui já é de alguém de fora, vocês participaram ou até estão conduzindo o momento de oração que tem na igreja, acredito que é todo primeiro sábado, não é? Sim. Mas agora, jornada de intercessão. Jornada de intercessão, isso.
Então eu vi que também, eu acredito que isso mudou também, não é, irmã? Porque vocês experimentaram a oração de várias pessoas, como você está usando a palavra, foi nítido e palpável. Sim. Então isso conduziu vocês diretamente para esse engajamento da intercessão. Sim. Não tinha pensado por essa perspectiva, mas pode ser que Deus tenha também usado tudo isso. Né? Sim. E embora a Keren não esteja aqui, mas eu tenho certeza absoluta de que tudo que Deus operou, tudo que Deus fez na vida dela contribuiu para a sua fé, para o seu crescimento espiritual. Sim. Ela casou recentemente, não é, irmã? Sim, exato. Então, eu acredito que nessa ocasião, se dissessem para ela, olha, daqui a tanto tempo você vai... É o Rubem, né? O esposo dela. Isso. O Rubem não era a época do acidente, o namorado dela, era outra pessoa, mas estamos aqui também testemunhando o que o Senhor tem feito na vida da família, não é? Sim. O Daniel está no seminário, em Benevides, Palavra da Vida Norte, lá em Benevides, no Pará, e o Senhor continua cuidando, não é, irmã? Sim. Agora ela é uma jovem que está construindo a sua família ao lado do seu esposo, o Rubem. Então, nada como o tempo e a fidelidade do Senhor, não é, irmã? Então, e um detalhe, irmãzinha, às vezes a gente está passando, irmãos, por uma provação e a gente não entende por quê. Mas confie que Deus, o nosso Pai soberano perfeito, Ele tem os propósitos. Uma das razões, muitas razões Deus nos mostrou. Algumas a gente talvez só vai saber no céu. Sim. Tinha uma jovem que trabalhava no hospital, 21 anos, a mesma idade da Keren, ela estava desviada. Ela disse que o dia que viu a Keren, filha de pastor também, que viu a Keren entrando naquela maca, e as pessoas falavam que o caso dela era um caso sem esperança. Eles não acreditavam que o milagre poderia acontecer. Aí aquela jovem que estava desviada, que tinha abandonado a fé, ela olhou para a Keren, ela disse que ouviu Deus falando com ela. Se fosse você nesse lugar, você estaria pronta para se encontrar comigo? E no dia que a Keren teve alta, ela foi lá no quarto e falou assim, olha, eu pedi perdão para o meu pai, eu voltei para casa, que ela estava brigada com o pai, eu voltei para a igreja, eu voltei para Deus. E Ele usou a sua vida e o seu acidente para fazer isso comigo. Olha que coisa linda, né, irmãs? Então, vale a pena você realmente descansar que Deus sabe o que faz. O próprio filho dele não foi poupado para morrer na cruz por nós. Por que eu e você vamos ter uma vida boa sem nenhum sofrimento? Então, eu aprendi também que o sofrimento, a dor, é uma escola. É didático, é pedagógico. Tem ensinamento para nós se a gente estiver com os ouvidos atentos, com o coração aberto para receber. Né? E a irmã falando, também para concluirmos, me recordo de um salmo, acredito que no capítulo 37, que diz, se não for 37 ou 34, muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor o livra de todas. É um salmo muito precioso, assim como a palavra de Deus. Então, eu agradeço muito, irmã, a sua disponibilidade em falar de tudo isso. Sempre o nosso objetivo é glorificarmos o nome do Senhor, de alguma maneira contribuirmos com a Igreja do Senhor Jesus para a edificação, para o fortalecimento da nossa fé. E estou muito agradecida ao Senhor e à família Rosa e Silva. Estamos aqui na casa da irmã e fomos recebidos com todo carinho. E o nosso objetivo, irmãos, é que vocês possam ter crescido um pouco mais hoje, como diz o nosso pastor João Saraiva, colocado mais um tijolinho na construção da fé, e que eu louvo ao Senhor por tudo isso que aconteceu, pelo cuidado que Ele tem tido com essa família, e que
você possa descansar, mesmo que esteja passando por tribulações. Descanse, confie e espere no Senhor. Uma boa semana a todos. Deus abençoe, queridos.